Então você quer que eu lhe conte uma novidade? Pois então você vai ficar sem essa novidade. Aconteceu de novo. Olha, algumas pessoas até esperavam um roteiro diferente, mas na verdade, quem esperou isso pode voltar para casa na frustração. Porque o Real Madrid conseguiu a sua 15ª orelhuda. Exatamente. Enquanto tem equipe que tá conseguindo agora sua primeira, sua segunda, sua terceira. Enquanto temos Liverpool e Bayern de Munique em terceiro com 6. Em segundo lugar com 7 o Milan. Temos o Real agora com 15. Exatamente. A diferença do Real pro Milan é de 8 Champions. Ou seja, se o Real liberasse 7 Champions, ainda assim teria 8. E seria a equipe com mais Champions do mundo. Normalizaram isso. E principalmente quem normalizou, o principal culpado disso tudo, chama-se Real Madrid Clube de Futebol, uma equipe que parece que joga a Champions como jogo treino. Os jogos não são pesados para uma equipe que se acostumou em vencer. Papa títulos europeia, é isso que aconteceu. A expectativa para a entrada de Marcinho Reus, ou melhor dizendo, Marco Reus, para todos os amantes da bola que queriam um The Last Dance impecável do jogador, acabou sendo muito mais frustrante do que se deveria. Marco Reus entrou no jogo e nada aconteceu, a não ser aquilo que já estava planejado e esperado. Foi exatamente, aliás, na hora que Eidemi saiu e Marco Reus entrou, que o jogo mudou completamente, mas parece que Marco Reus acabou carregando uma aura a qual acompanhou ele durante alguns anos de carreira. Infelizmente, o azar. Afinal de contas, um cruzamento que do nada veio num escanteio despretensioso, completamente despretensioso, aconteceu e já se imaginava. Ou pelo menos não na cabeça de Carvajal, um dos jogadores que também vai sair do clube, um ídolo nato do Real Madrid, não talvez a grandeza de outros nomes como Toni Kroos, mas em representatividade do mesmo nível, Carvajal foi o personagem fatal de um jogo que até então parecia estar aberto para ambos os lados, em que o Borussia Dortmund estava tentando fazer de tudo para conseguir e consagrar um resultado que poderia ser histórico para todos os tempos do clube. Carvajal, porém, acabou de ditar um momento que seria resumido como um fato consumado de uma equipe que a partir dali conseguiu reverter tudo e trazer o jogo para si. O Real Madrid, na verdade, está mais que acostumado a reverter resultados em momentos que se parece tudo completamente perdido. Foi na cabeça de Carvajal, o mesmo jogador que por muitas vezes foi subestimado, que duvidaram do seu talento ou do seu potencial, da sua capacidade de jogar jogos grandes, bem como esse foi. É óbvio que Hummels tentou impedir, até com a mão boba na hora do gol, mas isso de nada mudou. O jogo estava consumado, o resultado estava consumado, porque a partir dali o Borussia Dortmund, que antes tanto ameaçava controlar as ações e tentar surpreender o Real Madrid, não parecia ali ter mais as forças que outrora já teve. Se o jogo ainda parecia ter alguns ingredientes de esperança, o Real Madrid tratou de acabar. Ou melhor dizendo, foi o próprio Borussia Dortmund que tratou de esquecer as próprias chances que sempre teve de ser campeão europeu pela segunda vez em sua história, no título que não vinha desde 1997. Um erro fatal de saída de jogo foi o momento do Borussia Dortmund perceber que estava perdido, pois numa recuperação do próprio Real, a bola sobrou para Jude Bellingham, e foi justamente Bellingham que viu Vini Júnior livre, e o Vini malvado conseguiu fazer história mais uma vez. Na verdade, para quem já está acostumado a fazer isso, não é problema para a joia brasileira de São Gonçalo, que conseguiu surfar na onda e fazer mais uma vez ter seu nome cravado na história do maior clube de todos os tempos. Convenhamos que agora a briga pela possante bola de ouro tornou-se ainda mais um caso de amor para Vini, pois se tem realmente um brasileiro ou um jogador que tem totais chances de fazer a história acontecer nos nossos olhos, certamente estamos falando do malvado. Em sua segunda final de Champions, Vini Júnior na sua carreira atingiu algo que nenhum brasileiro conseguiu na história. Ao marcar contra o Borussia Dortmund, o camisa 7 do Real é o primeiro jogador do Brasil a fazer gols em duas decisões diferentes do torneio. Ao todo, 12 brasileiros diferentes marcaram em finais de Champions e da antiga Copa dos Campeões Europeus. Entre eles estão 3 jogadores naturalizados. Neymar está na lista com o gol que fez na decisão de 2015, quando tinha 23 anos. Também marcaram nomes como Marcelo do Real, Belletti pelo Barcelona e o zagueiro Lúcio no Bayer Leverkusen. O Vini completa 24 anos no próximo mês. Com o gol, ele tem sua temporada mais goleadora da carreira com 24. O brasileiro ainda tem 9 assistências em 39 jogos em 23-24 até agora. Na Champions são 6 gols. O camisa 7 do Real Madrid tem 21 gols pelo torneio e está no top 10 da artilharia histórica dos brasileiros, e tem Neymar no topo com 43. Os brasileiros que fizeram gols em finais são muitos, né? Mas temos principalmente em momentos recentes o Marcelo contra o Atlético de Madrid em 2014, o caso anterior a ele do Belletti no Barcelona contra o Arsenal em 2006, o Casemiro no 4-1 do Real para a Juventus em 2017, o Vini contra o Liverpool em 22 e agora ele contra o Borussia Dortmund mais uma vez. E é bem verdade que sempre tentaram diminuir desde os 16 anos.
Quando não conseguiram mais diminuir seu futebol, tentaram diminuir sua luta, mais precisamente a sua cor. A verdade é que tá ficando muito mais insuportável para eles tentar diminuir, porque hoje o melhor jogador do mundo é brasileiro e atende pelo nome de Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Definitivamente tem que ser o bola de ouro. E pelo menos na minha opinião, eu acho que hoje acabou qualquer comparação entre Vini e Bellingham pela bola de ouro, né? O brasileiro é um jogador diferente, insinuante, que cria diversas jogadas, um típico brasileiro. O outro é um jogador burocrático e que para muitos tem a cintura de adamantium, um típico inglês. Mas tá, é brincadeira até certo ponto. O Bellingham tem sim sua parcela de importância, tanto que na La Liga foi muito bem. Mereceu até de certa forma ser o melhor da La Liga, mas na Champions não há nem comparação em nível de decisão e de chamar a responsa. O roteiro mais corriqueiro da história do futebol se repetiu novamente na Europa e nessa temporada. O gramado sagrado do estádio de Wembley recebeu mais uma vez um time que suou, mas não conseguiu derrotar a equipe merengue. No jogo que marcou a despedida de Toni Kroos dos gramados, o Real Madrid foi Real Madrid. Confirmou favoritismo, bateu um resiliente adversário e aumentou sua luxuosa coleção de troféus. Os protagonistas da final, o baixinho Carvajal e o imparável Vini. Por outro lado, a frustração tomou de conta dos aurinegros. O Borussia Dortmund, que retornou ao Wembley com o intuito de apagar a dor do vice-campeonato de 2013, sofreu mais um duro baque em solo inglês. A muralha amarela fez sua parte nas arquibancadas e cantou incessantemente durante 90 minutos em apoio, mas não deu. A força dos donos da Champions falou muito mais alto e Marco Reus se despediu do clube de sua vida com uma amarga derrota. Com 30 segundos de bola rolando, a partida foi interrompida. O motivo? Invasão de campo. Se aproveitando de grande falha da segurança no estádio, alguns espectadores entraram no gramado e dietaram os jogadores. Apesar do contratempo, a situação logo foi controlada. Azarão da final, o Dortmund surpreendeu nos primeiros minutos de jogo. Com postura agressiva, a estratégia dos aurinegros era muito clara: marcar forte e imprimir velocidade pelos lados do campo. A equipe merengue, por sua vez, iniciou a decisão de maneira mais cautelosa, mas não demorou muito a igualar as ações. A primeira boa chance da decisão foi dos alemães. Schlotterbeck descolou lindo lançamento na direção de Füllkrug, que dominou e ajeitou na entrada da área para a chegada de Brandt. Atrapalhado por Camavinga, o camisa 19 finalizou à esquerda do gol defendido por Courtois. Melhor no jogo, Dortmund por pouco não abriu o placar com Eyedemir. Acionado por Hummels, o jovem atacante rasgou a defesa madridista e saiu cara a cara com Courtois, mas adiantou demais a bola e ficou sem ângulo. No momento da definição, acabou travado pela marcação. A pressão aurinegra continuou. No lance seguinte, Füllkrug recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro. Para alívio dos merengues, a bola beijou caprichosamente a trave. Antes do final do primeiro tempo, o Dortmund teve mais duas boas chances em oportunidades que Eyedemir e Sabitzer pararam no goleiro belga. O Real controlou a posse de bola e tentou ditar o ritmo do jogo no primeiro tempo. Só tentou, porque a equipe de Ancelotti pecou no terço final de campo e sequer assustou o Kobel. Bem posicionado e atento aos movimentos, a defesa do Borussia soube frear o ímpeto dos merengues e praticamente não sofreu nos 45 iniciais. Defensivamente, o Real Madrid teve atuação preocupante na etapa inicial. Desorganizado e desatento, o time espanhol foi presa fácil pro ataque aurinegro. A verdade é que a sorte esteve do lado merengue, e se não fosse por Courtois pela trave, o placar parcial do intervalo certamente seria outro. Bem diferente do primeiro tempo, a etapa complementar foi de mais equilíbrio. O Real Madrid voltou melhor do intervalo e enfim colocou Kobel para trabalhar. Em cobrança de falta venenosa de Kroos, o arqueiro suíço voou no ângulo e espalmou. Mesmo diante da evolução madridista, o Borussia não desacelerou no ataque. Pelo contrário, manteve a postura arrojada e seguiu infernizando a defesa adversária. Melhor em campo pelo lado madridista, Courtois salvou seu time de defender um míssil da cabeça de Füllkrug. Assim como na etapa inicial, o Real Madrid controlou a posse de bola, entretanto faltava objetividade e capricho. Vini Júnior era o único do ataque merengue que tentava algo. Rodrigo e Bellingham, encaixados na marcação, não faziam bom jogo. O jeito foi apelar para a bola aérea. Aos 28 minutos, Kroos cobrou escanteio na cabeça de Carvajal, que testou o consciente e venceu Kobel. Vendido no lance, Hummels até chegou a focar a mão na bola para tentar impedir o tento, mas sem sucesso. A partir daí só deu o Real Madrid. O Dortmund claramente acusou o golpe, afrouxou a marcação e permitiu diversas investidas merengues. Em uma delas, Vini Júnior não perdoou. Bellingham aproveitou o erro na saída de bola aurinegra e serviu Vini na esquerda. O brasileiro invadiu a área e tocou na saída de Kobel, sacramentando a vitória e o título madridista.